inicial e eu a final. Uhum. A lei de causa e efeito é a mesma lei de ação e reação? O que você acha? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia de palestra, da nossa palestra do nosso Centro Espírita Francisco de Assis. E você é o nosso convidado especial. Hoje falaremos sobre a lei de causa e efeito. E teremos uma convidada especial, que é a nossa amiga Ângela de Liga. Boa noite, Ângela. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos vocês que estão acessando o nosso canal no YouTube, estão ligados na nossa palestra, todas as terças-feiras, às 20 horas. Sejam muito bem-vindos e recebam, né, Priscila, o nosso abraço virtual. Com certeza, hoje é dia de conhecimento, dia de ter uma palavra amiga, acalmar os corações. Para você, como estamos no mês do suicídio, para você que está precisando de que alguém te ouça, a gente tem todas as terças-feiras o nosso atendimento fraterno. Ele vai das 19h45 até as 20h30 e você pode fazer o agendamento nos nossos WhatsApps. Vamos colocar para você os números. Conte com essa ajuda. Para quem precisa prestar um socorro a alguém, também tem o canal pelo telefone 188. Vamos ampliar o nosso olhar e perceber as pessoas que estão precisando e levar essa ajuda até eles, ok? Contamos com todos vocês. Bom, eu farei uma leitura inicial e a nossa prece e vamos refletir com a Ângela sobre a lei da causa e efeito. Queremos saber se é a mesma de ação e reação. Ok? Então vamos lá. Hoje a leitura que eu trago é do livro Otimismo, o capítulo 36, psicografado por Divaldo Franco, uma mensagem de Joana de Ângeles. É a porta de segurança. Desde quando te deixaste arrebatar pela mensagem espírita, que te vês a braços com muitas dores, somadas às tuas próprias dores? A princípio, atribuías que a revelação te libertaria do sofrimento, facultando-te uma diferente visão da vida e dos acontecimentos. Mediante a fé, compreendes melhor as causas e as finalidades da existência corporal, bem como a sua importância para o espírito, modificando os conceitos que mantinhas. Dão-te a oportunidade feliz de crescimento pessoal e de felicidade pelo que lhes possa doar. Unge de coragem e atende-os, sustentando-lhes as forças antes da queda total. Lembre-se que a Terra é a escola de reabilitação e aprendizagem. Convido a todos para serenar os corações, fazer uma inspiração bem profunda nesse momento, que vamos nos colocar em colóquio com o alto, agradecendo a Deus pelo dia, pelos aprendizados de hoje, pelas situações que nos foram colocadas, como nós nos saímos, que o anjo da guarda sempre nos ilumine, nos sustente, nos ampare, nos intua. Ele está sempre ao nosso lado. Que assim seja. Vamos refletir com a Ângela, então, sobre a lei de causa e efeito? É com você, Ângela. Muito obrigada, Priscila. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esta lei que muito se ouve dentro da casa espírita, que a gente fala muito sobre a lei de causa e efeitos nos nossos grupos de estudos, nas nossas palestras. Eu gostaria de começar com vocês mostrando uma imagem aqui de um bumerangue. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, sobre o bumerangue. Esse objeto que vocês estão vendo aí na tela, que é um objeto que a gente arremessa
cuja origem não se tem certeza, considerados vários tipos que já foram encontrados em todas as regiões do planeta, né? Algumas notas apontam que o primeiro bumerangue encontrado, uma data mais antiga, foi na Polônia em 1987. Diz que ele era feito com um dente construído a partir da presa do dente do mamute há mais de 20 mil anos. De um modo geral, a gente associa a imagem do bumerangue com a Austrália, aquele país que ficou famoso no mundo como o país do bumerangue, né? Por quê? Porque os aborígenes, o povo daquela região, se serviam muito dele. Utilizavam esse bumerangue na caça, na pesca, nos seus dias a dia para cortar alimentos, cavar terra, plantar, e também golpeavam com o bumerangue a superfície dos rios para ajudar na pesca, ou numa revoada de pássaros, aproveitando a revoada desse bando, jogavam na expectativa de acertar algum deles. Entretanto, o porquê que eu trouxe essa imagem aqui, que o que acho que mais chama atenção dessa peça de madeira é que, após ela descrever uma curva, ela volta para a mão daquela pessoa que arremessou. E aí, tem um texto do Momento Espírita do ano de 2016 que fala sobre isso. E nos leva esse texto a fazer algumas reflexões em torno das ações nas nossas vidas. Porque tudo que pensamos, tudo que falamos, se projeta no mundo, realiza uma trajetória e essa trajetória, muitas vezes, acaba voltando para nós. Então, os nossos pensamentos, eles vão criar ao nosso redor uma atmosfera salutar ou não, correspondendo aos nossos desejos, às nossas qualidades, boas ou más. As nossas palavras, elas alcançam pessoas e muitas vezes elas têm o dom de alterar o rumo de suas vidas, beneficiando ou prejudicando. Você viu que a Priscila, na abertura da nossa palestra, comentou sobre um telefone, o 188, que é o telefone do Centro de Valorização da Vida, do CVV. É uma equipe especialmente preparada para ouvir as pessoas que estão com ideias suicidas, que estão atravessando momentos difíceis na sua vida. E olha, o quanto é importante, de repente, uma palavra, um ouvir dessas pessoas que realmente pode alterar o rumo da vida de outras, né? Quem não viu até hoje um filme, ou leu um livro, alguma coisa, e ficou com aquele pensamento na cabeça? E é interessante como tudo influencia e altera as nossas vidas. Em uma admirável lei que chamamos de causa e efeito, ou ação e reação, logo mais nós vamos conversar sobre isso, o que nós projetamos como um bumerangue retorna para nós. Algo semelhante a essa ação, né? Exatamente naquela proporção do nosso pensamento e das nossas ações. E aí, no finalizando esse texto que nós temos do Momento Espírita, no seu tempo, o Mestre Jesus já nos ensinava que a cada um segundo as suas obras. E dá essa mensagem exatamente nós recebemos aquilo que nós construímos. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, nossa, eu estou melhor do que eu mereço, eu nem mereço tudo isso, nós estamos cometendo um erro. Nós estamos afirmando que Deus está enganado e que nós não merecíamos viver aquilo. Mas merecemos, porque cada um constrói o clima para si. Cada um de nós recebe para a sua vida o que pensa e o que deseja aos outros. O bumerangue, a imagem projetada ali, é a lei de causa e efeito, a lei do mérito, a cada um segundo as suas obras. Não importa como a gente acha que estão. E isso, para nosso próprio bem, é uma alegria, um conforto, porque está nas nossas mãos o que nós vamos plantar, o que nós vamos semear. Então, a pergunta de hoje é justamente essa: se a lei de causa e efeito é a mesma coisa que a lei de ação e reação. Para que a gente possa entender um pouquinho disso, talvez primeiro se faça necessário nós entendermos o que é causa e o que é efeito. Causa é aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista. Aquele que determina um acontecimento, uma razão, um motivo. Já o efeito
é o produto de uma causa, o resultado de um ato qualquer, o efeito desejado. E aí a gente tem um axioma que está em destaque em vermelho aí no texto. Todo efeito atual é gerado por uma causa pretérita. E por pretérito, você pode imaginar que isso seja no teu dia de ontem, na tua semana anterior, ou no teu ano anterior, ou numa vida anterior. Então, vamos imaginar aqui uma série de situações da lei de causa e efeito. Vamos lá ver alguns exemplos, né? Vamos imaginar assim, a relação entre a ocorrência de um fato e o motivo que o causou, né? Então, vamos pegar um exemplo. Se uma determinada pessoa, ela sofre um acidente de carro por estar em uma alta velocidade que estava dirigindo, qual é a causa e qual é o efeito? O efeito é o acidente de carro. A causa, o que causou aquilo? O excesso de velocidade. Outro exemplo, um estudante que passou no exame, na sua prova, por ter estudado bastante todas as matérias. Qual é a causa e qual é o efeito? O efeito é ter passado nas matérias. O que causou isso foi ele ter estudado com afinco as suas matérias. E aí a gente pode ver vários outros exemplos. Se exageramos na comida, a causa, teremos uma indigestão, o efeito. Se descuidamos da nossa saúde, esta é a causa, ficamos doentes. Este é o efeito. Se nós costumamos brigar com todo mundo, olha a causa, terminamos sozinhos. Este é o efeito. Então, a dificuldade muitas vezes se encontra da gente perceber aonde está esta causa, tornando-se essa dificuldade maior ainda quando se trata de fatos negativos no nosso dia a dia, na nossa vida. Acontecimentos, talvez, cujas causas a gente não consegue enxergar de uma maneira tão clara assim. Por isso, nós temos um auxílio no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós abrirmos lá o capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, nós temos lá 2 itens muito interessantes e que merecem uma reflexão da gente, talvez hoje à noite, antes de dormir, ou amanhã, como vocês acharem melhor. Leiam lá as causas atuais das aflições, e tem um outro item que fala das causas anteriores das aflições. Ali a gente já vai poder conceber, entender um pouquinho o que Jesus quis nos ensinar quando ele disse lá na Cesareia de Filipe, após interrogar os seus discípulos, perguntando para eles o que diziam os homens a respeito de Jesus, Jesus nos deu essa lição, dizendo assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então, dará a cada um segundo as suas obras. Isso se encontra em Mateus 16, 27. E aí nós temos uma revelação, que é a revelação da lei do merecimento. Porque Jesus, ao dizer segundo as suas obras, fica evidenciado que existe uma lei aplicada a cada um de nós, que é a lei do merecimento. É um princípio bíblico que diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que define a sorte futura são as obras e não a fé. Jesus disse, segundo as suas obras. Então, ele quis nos dizer justamente isso, que não era segundo a fé. Se as obras não tivessem influência sobre a sorte futura do espírito, jamais Cristo teria deixado aquela lição. Tanto aqui como em muitos outros momentos, Jesus não colocou a fé, mas colocou as obras como balizadoras da salvação. Então não adianta eu ter uma fé enorme se as minhas mãos estão vazias, se eu não estou obrando na seara do Cristo. E aí nós temos várias oportunidades no nosso dia a dia para trabalhar essas obras. E a beleza disso tudo é que ver que Deus fez tudo perfeito. E Jesus, sendo seu filho mais sábio, nos fala nessa passagem para semearmos amor, para termos amor na nossa vida. E como talvez, uma maneira mais fácil da gente entender, a gente plantasse um pé de feijão. Quando aquele pé de feijão frutificar, o que ele vai dar? Ele só vai poder dar feijões, não é verdade? Assim também acontece na nossa vida. Tudo que nós
plantamos, nós colheremos. Sempre que plantarmos bondade, colheremos sorrisos. E se plantarmos maldade, muitas vezes colheremos lágrimas. Por quê? Porque toda ação gera uma reação característica, que virá logo ou mais tarde como a forma da colheita. Então, lembre, plantou feijão, vai colher feijão. Pode colher mais, um número maior de grãos, um número menor de grãos. Esses grãos podem ser tamanho maior ou menor, mas você não vai colher nada diferente daquilo que você plantou. Porque para cada ação haverá uma reação correspondente. É a lei da ação e reação, que se baseia justamente nesse mecanismo perfeito da justiça e da igualdade absoluta para todos. Então, agindo bem, teremos o mérito do bem. Agindo mal, teremos que arcar com as consequências do mal. Então, aí está o grande X da questão. Porque os prejuízos que causamos a outras pessoas trarão consequências inevitáveis para nós próprios. É a lei divina. Mas olha que coisa maravilhosa. Também os benefícios que espalharmos gerarão benefícios no nosso próprio caminho. Então, passamos a entender que fazer o mal, a quem quer que seja, nunca será compensador, porque sempre nós teremos que responder pelo mal que causarmos. Toda a felicidade ou tranquilidade que proporcionarmos ao próximo, então, vai redundar no bem para nós mesmos. Então, de repente, você olhando a sua vida atual, você vê sofrimentos, você olhando talvez a vida das pessoas ao seu redor, da sociedade, a gente vê quanto sofrimento poderia ser evitado se a gente observasse essa lei de causa e efeito, que Jesus já nos ensinou naquela frase, a cada um segundo as suas obras. E aí você deve pensar, a lei de causa e efeito é a mesma coisa que lei de reação? A lei de causa e efeito são os próprios seres que deixaram a Terra, que vêm nos contar a sua situação no mundo espiritual, descrevendo como se encontram. Já a lei da reação, da ação e reação, ela é uma lei da física, que foi, como diz o nosso texto aqui, chamada da terceira lei de Isaac Newton. Isaac Newton, um físico inglês que viveu nessas datas que eu coloquei aqui, e ele criou nessa terceira lei um postulado que diz assim, ó, se o corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou em B. Ou seja, para quem não é muito fã da física, em outras palavras, toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário. O Espiritismo vem nos falar muito sobre ação e reação. Temos, inclusive, na sequência das obras de André Luiz, um livro inteiro com esse título, Ação e Reação. Mas a ação e reação é sempre no sentido das vidas materiais sucessivas, sempre no sentido do espírito imortal, nunca somente do homem carnal, porque o espírito tem a liberdade de ação. Já a lei de causa e efeito, a gente já sabe, pelo próprio relato dos espíritos, do que se trata esta ação e esta reação. Ou seja, vamos lá entender agora e responder a pergunta que a Priscila colocou para vocês logo no início da nossa transmissão. Os dois termos, lei de causa e efeito e lei de ação e reação, eles são frequentemente usados como sinônimos porque têm o mesmo princípio, mas a rigor, eles não são a mesma coisa. Ambos são leis divinas, porém, a lei de ação e reação é uma lei física aplicada à matéria, e a lei de causa e efeito é uma lei moral aplicada aos espíritos. Na lei da física, a reação tem sempre a mesma intensidade da ação. Na lei moral, o efeito nem sempre tem a mesma intensidade da causa. Por quê? Porque a intensidade do efeito depende das circunstâncias em que ocorreram a causa. Porque duas pessoas que cometem a mesma falta podem colher efeitos diferentes, dependendo, por exemplo,
do grau de conhecimento da pessoa. Aquela pessoa que não sabia que estava fazendo algo errado, ela não é tão culpada quanto aquela pessoa que realiza aquela ação sabendo que aquilo é errado. Porque a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. E aí, a aplicação da lei de causa e efeito em nossas vidas leva à justiça divina. Essa maravilhosa justiça que dá a cada um segundo as suas obras. Já a lei de ação e reação, se aplicada ao pé da letra, leva ao revide, já que toda ação tem uma reação contrária de mesma intensidade, como a física nos lembrou. Isso equivale mais ou menos a gente lembrar da lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por dente. Essa mesma lei que foi combatida por Jesus, porque ele nos falou exatamente essas palavras. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então, o que Jesus quis dizer por essas palavras? Jesus não quis dizer que a gente deve se entregar, ou como a gente fala de, eu devo dar o pescoço ao bandido, porque isso seria contrário ao próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza. Por outro lado, dar a outra face significa que não devemos reagir da mesma forma como na lei da física. Jesus não nos proíbe a defesa, mas ele condena a vingança e diz que não devemos retribuir o mal com o mal. No livro da codificação chamado Obras Póstumas, diz lá na sua página 44, se alguém quiser ler, que a alma do homem, ela é ditosa, ela é feliz ou não depois da morte, conforme haja feito o bem ou o mal durante a vida. E que nem sempre aquele espírito, aquele homem, recebe a punição do mal e a recompensa do bem durante a vida terrena. Deve-se concluir daí que a justiça será feita depois, sem o que Deus não seria justo. Então, não é porque a gente não viu aquele malfeitor sofrer, ou porque a gente não viu os benefícios daquela pessoa bondosa recebendo durante a vida, que nós devemos acreditar que isso não ocorrerá. Pode ocorrer aqui, pode ocorrer no plano espiritual, pode ocorrer numa outra encarnação. Existe ainda um código penal, digamos assim, da vida futura, aonde que o Espiritismo, lá no livro O Céu e o Inferno, vem mediante o relato dos espíritos, de vários espíritos, aqueles que foram felizes, aqueles que foram infelizes, espíritos suicidas, espíritos sofredores, através dos seus depoimentos, nos contar como se encontra a alma, nosso espírito, numa vida futura, ou depois que partirmos daqui. E lá nos deixa muito tranquilo, vocês podem pegar, isso se chama Código Penal da Vida Futura, está no livro Céu e Inferno, tem 33 itens, mas eu vou comentar somente alguns que diz respeito à lei da ação e reação, da causa e efeito que nós estamos falando aqui. Pegando esses relatos de todos esses espíritos que se encontram ali, nós podemos concluir que o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez. E que o inferno, ele está por toda parte onde hajam almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde hajam almas felizes. O que nos deixa muito claro, pelo relato dos espíritos, é que justamente toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. E toda dívida deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias uma com a outra. E aí a gente vê que, em virtude da lei do progresso, toda alma tem a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do mal que ainda habita em si. Segundo o quê? E aí que eu acho mais interessante. Segundo os seus próprios esforços e a sua vontade. Então, você vê, no mundo onde a gente terceiriza tudo,
né, uma onda de terceirização, a nossa felicidade futura não depende de outra pessoa. Ela depende única e exclusivamente de nós mesmos, segundo os nossos esforços e segundo a nossa vontade. Então, nós seremos avaliados pelo esforço e pela vontade. Daí vai resultar que o futuro não está, assim, fechado, determinado para nenhuma criatura. E que Deus também não repudia, não fecha a porta para nenhum dos seus filhos. Muito pelo contrário, recebe-nos no seu seio à medida que a gente vai atingindo a perfeição, deixando a cada um o mérito das suas obras. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, nós podemos concluir desses ensinamentos que o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja essa pena sofrida no mundo espiritual ou no mundo corporal. E que essa expiação, ela vai variar segundo a natureza e a gravidade da falta que foi cometida. Porque não há, sobre o aspecto da natureza ou da duração do castigo, nenhuma regra absoluta uniforme. Não é como o Código Penal brasileiro, que você vê lá, tal falta tantos anos de reclusão, tal falta tantos anos assim. Não, a duração do nosso castigo, se assim podemos chamar a nossa a ação que recebemos, ela está subordinada diretamente à melhora do nosso espírito, de nós mesmos, daquele espírito culpado. Porque se eu cometi uma falta e me arrependo imediatamente e quero reparar isso, a duração do meu castigo vai ser de um tempo. Agora, se eu sou aquele espírito teimoso, que não admite, que continua insistindo no seu erro, talvez a expiação, o meu sofrimento, a duração desse castigo seja maior. E aí, quando nós estamos em sofrimento, nós temos aquela nítida sensação que estamos sofrendo eternamente. Por isso que nós temos aquela a crença das penas eternas, né? E existe aqui, conforme eu vou mostrar para vocês, a lei de causa e efeito, agora explicada, que não é a mesma coisa que ação e reação, porque uma é ligada ao aspecto moral e outra diz respeito mais a uma lei da física. Então, agora conseguimos responder claramente esta pergunta. Mas, para que a gente possa se expiar uma falta, apagar o mal que cometemos, no próprio livro Céu e Inferno, os espíritos nos relatam que tem que ter 3 condições para isso acontecer. E essas condições são essas descritas aqui. Primeira delas seria o arrependimento. Segundo, a expiação. E terceiro, a reparação. Então, segundo o relato dos espíritos, essas são as 3 condições necessárias para que a gente apague o traço de uma única falta e suas consequências. E será que a gente tem uma única falta? Então, se imagina que trabalho nós teremos pela frente para acabar com cada uma das nossas faltas. Porque o arrependimento, ele suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias para essa reabilitação. Mas somente a reparação, ela pode anular o efeito, destruindo a causa. Então, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Eu posso ser perdoado, mas eu ainda tenho que reparar a falta que cometi. Então, o arrependimento, ele pode ocorrer em todo lugar, em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado vai sofrer por mais tempo. Já a expiação consiste nos sofrimentos que podem ser físicos ou morais, que são as consequências da falta cometida. Seja esta falta na vida presente, seja após a morte na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços desta falta sejam todos apagados. Já a reparação,
ela consiste em fazer o bem a quem se fez mal. Quem não reparar suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade, às vezes a pessoa é teimosa, birrenta, não quer, ela vai se encontrar, de repente, numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dela, e em condições escolhidas por ele, de maneira a poder provar-lhe a sua dedicação e fazer nesta oportunidade tanto bem quanto lhes fez mal. Porque nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Existem casos em que a reparação se realiza de que modo? Fazendo o que se devia fazer e o que não se fez, cumprindo alguns deveres que muitas vezes podem ter sido negligenciados ou ignorados, tendo a oportunidade de realizar novamente a missão na qual falhou. Se você praticou o mal, de repente tem a oportunidade de praticar o bem. Se você foi orgulhoso, agora você tem a oportunidade de estar numa condição de humildade. Se você foi duro, firme demais, talvez agora você tenha que exercitar a sua ternura, caridoso, se foi egoísta, benevolente, se foi malevolente, trabalhador, se foi preguiçoso. É assim que nós, espíritos, progredimos, tirando o proveito do nosso passado e não sendo castigados, mas aproveitando os nossos erros para aprender com as nossas faltas a não errarmos mais. E apesar, se a gente vê, da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento que nós possamos encontrar nos espíritos, o Código Penal da Vida Futura se resume basicamente a 3 princípios. O sofrimento que sofremos, que temos, está vinculado à nossa imperfeição. Toda imperfeição, toda falta que dele decorre, traz consigo o seu próprio castigo, se a gente puder chamar assim, ou as suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença é a consequência dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada uma dessas faltas. Então, todo homem pode desfazer-se de suas imperfeições pelo efeito da sua vontade. E com isso, poupar a si mesmo muitos males que delas decorrem e assegurar a nossa felicidade, tanto quanto possível, já neste mundo. Então, aí a gente vê que essa é a lei da justiça divina. A justiça de um pai de amor e de bondade que sempre deixa a porta aberta para que o filho possa se redimir. Seja isso que Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras, tanto no céu quanto na terra. E aí, disso tudo, qual conclusão que nós podemos tirar desta lei de causa e efeito, que também é chamada de lei do retorno? No hinduísmo, ela é chamada no budismo também, de karma. Quantas vezes a gente fala, acontece uma coisa ruim, deve ser o meu karma, estou sofrendo. Já André Luiz, numa das obras dele, ele nos conta que esta lei de causa e efeito é a conta de cada um gerada pelo próprio indivíduo perante a justiça divina, com os seus débitos e com os seus créditos. É a grande contabilidade divina. Jesus chamou a cada um de acordo com as suas obras. E o ditado popular, aquele que a gente fala disso, que a gente colhe o que planta, né? Colhemos o que plantamos. Então, o que nós podemos tirar? Que tudo que nos ocorre é, na verdade, a justiça divina nos oferecendo a chance de resgatar um passado de faltas, de erros. Por isso, quando os desafios chegarem, baterem na sua porta, que a gente veja frente a frente com as dores, com as amarguras, com momentos de aflição que nos fazem visitas, a gente tem em mente que são os convites da vida para a gente ressarcir os débitos que temos. Que as enfrentemos com coragem, com uma resignação dinâmica, não aquela apática, né? Mas que seja uma resignação dinâmica, que façamos obras, como o próprio Jesus nos aconselhou, a fim de que essa lição
que foi incompreendida no momento passado, se torne agora um aprendizado definitivo. E que não precisemos passar novamente pelas mesmas dores, que a gente tenha oportunidades de continuar evoluindo, mas não errando nas mesmas ações, que possamos caminhar, talvez, nessa existência, um passo à frente, subirmos um degrau ao nível da nossa perfectibilidade. Assim agindo, quando logo mais retornarmos à pátria espiritual, a gente conseguirá aprender mais lucidamente que, mesmo frente a uma aparente injustiça, sempre brilha a bondade divina. Então, meus queridos amigos, eu espero que vocês tenham aproveitado as reflexões da noite de hoje sobre essa lei, a lei de causa e efeito, e possam entender melhor o porquê sofre e qual a conduta que devo ter perante os sofrimentos e as aflições que nos visitam. Então, vamos ter esta vontade, essa coragem, essa resignação dinâmica de aprendermos e caminharmos passo a passo rumo à nossa perfectibilidade. Com isso, gostaria de pedir a vocês que me acompanhassem na oração de encerramento dessa palestra, que sempre começamos as tarefas na Casa Espírita com uma prece e finalizamos com uma prece. E a prece de encerramento sou eu que tenho esse prazer, como diz um amigo nosso, né, a honra de poder fazê-lo. E eu convido você aí na sua casa a rezar comigo e com a Priscila. Então, de olhos abertos ou de olhos fechados, na posição confortável, faça a conexão com o alto, com esse Pai de amor e de infinita bondade, esse Pai de misericórdia que nos oferece todos os dias imensas oportunidades de aprendizado e de evolução. Roguemos aos nossos mentores espirituais que nos inspirem, que nos deem força, coragem, determinação, vontade para podermos enfrentar as dificuldades que dia a dia se abatem na nossa vida, sejam elas dificuldades físicas, materiais, morais, espirituais, que tenhamos a certeza que recebemos aquilo que plantamos, e com isso possamos ter os olhos no futuro, trabalhando melhor no dia de hoje a nossa semeadura. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine, nos proteja ao longo desta noite e dessa semana. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que assim seja. Muito obrigada, Ângela. Muito importante todas essas reflexões. E a gente tem uma vantagem. A vantagem é podemos escutar essa palestra sempre que quisermos. É só estar lá, lavando a louça, limpando a casa, tá no carro. Você pode ouvir novamente, porque tem um conteúdo muito precioso aqui. E divulgar, curtir e comentar, né? Para que possamos sempre levar alguma coisa que faça sentido para você. A maior caridade que se faz no Espiritismo é a sua divulgação. Mande a palestra para um amigo, assista novamente. Estamos aqui com você, levando uma palavra boa para que faça sentido na sua vida. Ângela, obrigada. Obrigada a você que esteve aí junto com a gente e até semana que vem. Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.